Como estudar para a prova da OAB sem ter que comprar um cursinho aí preparatório, né? Isso é a realidade de muitos estudantes do direito, né? Muitos bacharéis aí. Você sai da faculdade e já começa a maratona de estudo, né? Aquela maratona para passar na prova da OAB. Então, se você gostaria de saber essas dicas, fique comigo até o final. Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael, sou advogado e no vídeo de hoje eu gostaria de deixar algumas dicas para você que está estudando para a primeira fase da OAB e não tem muitos recursos aí, né, para contratar cursinhos aí. Quando eu me formei, eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, era muito caro, né, os cursinhos que existiam, principalmente de primeira fase, e então eu estudei por conta própria. E eu desenvolvi alguns métodos, eu fiz algumas pesquisas e o método que eu utilizei foi muito bom para mim e eu passei logo já na minha primeira tentativa de primeira fase. Então eu quero deixar algumas dicas baseado na forma como eu estudei na época que eu prestei a prova, que pode ser que te ajude aí a passar. Então a primeira dica é separe seu estudo em 2 turnos do dia. Se você tem um tempinho maior para estudar, se você tem tipo assim, uma disponibilidade maior para estudar, você consegue, por exemplo, estudar de manhã, estudar, por exemplo, à noite, faça essa separação. Estude uma matéria de manhã e estude outra matéria à noite. De preferência, matérias antagônicas, né? Não matérias iguais. São matérias antagônicas, por exemplo, você não coloque no mesmo dia, por exemplo, direito penal e processo penal. Coloque, por exemplo, direito civil, processo penal, ou coloque processo civil, direito penal, ou direito penal e direito civil, processo penal, processo civil. Coloque, por exemplo, direito constitucional, direito do trabalho, processo do trabalho, por exemplo, direito administrativo, né? E faça essa divisão, né? Faça essa divisão aí essa divisão de matérias, né? Essa divisão de turnos durante o dia. Porque você não vai conseguir absorver tudo, né? Se você, por exemplo, tem 4 horas para estudar e você tem apenas aquelas 4 horas finais do dia, porque, por exemplo, se você trabalha até 6 horas da tarde e você tem, por exemplo, a partir das 6 horas da tarde para estudar, você estudar até a meia-noite, você tem 6 horas de estudo. Mas o seu cérebro não vai captar 6 horas de estudo assim direto. É muito difícil isso acontecer, né? Então, você busca ali separar durante o dia, né? Estude uma matéria de manhã e uma matéria à noite, né? Outra dica que eu dou para você também, se você não pode, né? Eu não tenho como, eu não consigo estudar de manhã ou não tenho tempo para estudar de manhã, eu só tenho à noite. Então faça o seguinte, se você tem à noite, separe, por exemplo, ali 2 horas para você estudar uma determinada matéria, dê um espaço de tempo ali de uns 50 minutos mais ou menos e depois você inicia outra matéria. Nesse espaço de 50 minutos, você pode tomar um banho, você pode comer alguma coisa, você pode assistir um vídeo no YouTube, você pode ver, não sei, mexer no social, mas se distraia fora de coisas que não são relacionadas ao estudo da OAB. E depois, ali passados, coloca ali um reloginho para despertar, para você não perder hora. Passou esses 50 minutos, inicia a metade do estudo. O lado ruim de você fazer isso é que você acaba ficando preguiçoso, né? Você estuda ali, por exemplo, 1h30, 2 horas de uma matéria, quando você se distrai ali propositalmente de meia hora a 50 minutos, você tende a ficar, agora estou cansado, talvez eu não estude o outro horário. Essa é a desvantagem, mas você precisa construir uma disciplina, você precisa ter essa disciplina, você precisa desenvolver esse estudo porque esse é o futuro, né? Se você realmente quer passar na prova da OAB, então você precisa ter em mente que você vai ter que fazer sacrifícios, não é verdade? Você vai ter que fazer sacrifícios, não tem jeito. E dentro dessa separação, tente colocar, por exemplo, matérias que você não gosta de estudar, não gosta assim, você se identifica menos na segunda-feira. E a matéria que você tem mais facilidade de aprender, aquela matéria que você se identifica mais, que você gosta mais, coloque mais para o final de semana. Porque a tendência é que no início da semana você estude muito bem, mas vai caindo o nível conforme vai acabando a semana. Isso, infelizmente, é uma prática que o ser humano tem, principalmente o brasileiro, né? É uma prática que nós temos. Início da semana começa com todo o gás e não vê a hora de chegar a sexta-feira. Então, se você tem
se você planejar assim, você vai aproveitar o seu estudo, né? Você vai ter, porque é mais leve você estudar um assunto que você gosta. Você absorve mais gostoso, você não perde tanto tempo, você não é muito maçante, né? Conforme, da mesma forma que é uma matéria que você não gosta. Por exemplo, se você gosta de direito constitucional, coloca ela na sexta-feira. Se você odeia direito penal, coloca na segunda. Mas se vice-versa, se você ama direito penal, põe na sexta. Se você odeia direito constitucional, coloca ele na segunda-feira, né? E assim você vai construindo, você vai conseguindo manter um ritmo de estudo bom. Você não vai sabotar o final de semana. E se você, por acaso, um dia ou outro, você sabotar o final de semana, é uma matéria que você tem mais facilidade, você tende a aprender mais, você tende a aprender mais rápido, né? Então não vai ter tanto prejuízo quanto teria uma matéria que você não gosta, uma matéria que você tem dificuldade de aprender. A segunda dica que eu dou para você que vai estudar sem cursinho aí, que você vai estudar para a primeira fase da OAB, leia a lei seca, tá? Não perca tempo com videoaula, não perca tempo, por exemplo, com doutrina, leia a lei seca. Por quê? Muitos alunos, né, que eu converso, alguns alunos que eu converso que estão estudando para a prova da OAB, estão assistindo videoaula. A grande maioria assiste videoaulas. E, na minha opinião, isso serve para a primeira fase de qualquer prova, de qualquer concurso, seja ela OAB, seja ela delegado de polícia, seja ela juiz, qualquer prova. A primeira fase, aquela dissertativa não, a fase teste, onde você vai assinalar as questões, a grande maioria é lei seca, principalmente prova da OAB. 90% das provas da OAB correspondem à lei seca, né? 2% ali corresponde, por exemplo, a alguma coisa da doutrina ou alguma coisa ali outra porcentagem ali, questão doutrinária, jurisprudenciais, enfim, súmulas. Então, a lei seca, ela é essencial para você. E ela vai te proporcionar um conhecimento maior do que se você perder muito tempo assistindo videoaula. Os alunos, geralmente, quando você vai estudar por videoaula, você coloca na velocidade 2, e você vai assistir videoaula, por exemplo, limpando casa, andando no carro. As chances de você se distrair são muito maiores. Você se distrai no celular, você se distrai, por exemplo, com rede social. Se seu cachorro passa ali, você olha para o lado para ver o que ele está fazendo. Às vezes sua mãe chama, às vezes sua esposa chama, às vezes seu irmão chama, sua irmã chama. Às vezes tem pessoas lá no portão chama, você precisa parar. E essas desviada de atenção que você dá, principalmente se estiver na velocidade 2, você vai perder sem perceber. Você vai perder sem perceber. E o professor vai falar coisa importante, você não vai absorver essa coisa importante, porque se você se distraiu com outra coisa e não prestou atenção. E ainda está na velocidade 2. Seu cérebro não tem capacidade para captar tanta informação assim de uma vez. Então você vai ser prejudicado. E na hora da prova você vai errar, você vai tomar na cabeça, né? Então, primeira fase, não estude por videoaulas. Tá? Primeira fase, apenas lei seca. Apenas leia a lei seca. Tá bom? Eu fiz apenas leitura da lei seca, eu não assisti videoaula para a primeira fase, eu apenas estudei pela lei seca e eu passei, e sim, foi de primeira e não tive muita dificuldade. Então, 90% da prova corresponde à lei seca. Então faça isso, estude pela lei seca. Terceira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: estude por questões, né? Além de você fazer a leitura da lei seca, então faça questões. Então tenha em mente o seguinte, tenha em mente que toda elaboração de prova, seja de concurso, seja de OAB, existe uma banca examinadora. Essa banca examinadora ela tem um estilo próprio. Por exemplo, a VUNESP não necessariamente tem que ter o mesmo entendimento, por exemplo, que a FGV, que é a banca que faz a prova da ordem. Então, assim, você precisa pegar o estilo da banca. Você precisa, por exemplo, tem banca que cobra muito jurisprudência, por exemplo, mas a banca FGV, ela cobra muito lei seca, ela cobra muito legislação. Então, se você estudar pela lei seca, a chance de você passar e a chance de você acertar aquelas questões são muito grandes.
Então, quando você lê a lei seca, você estuda por questões, essas questões que você está treinando, ela vão te dar conhecimento também, né? E um site que eu estudo muito, né? Eu estudo até hoje, né? Eu faço, de vez em quando eu entro lá e faço algumas questões no direito penal, processo penal, é a Q Concursos. Entra lá Q Concursos, se você não tiver condições de ser um assinante no Q Concurso, você pode fazer ali 2 contas, né? Faça 2 contas ali com e-mail diferente e você vai ter 20 questões gratuitas por dia para você treinar, né? Você entra ali, faz 10 com uma, depois entra e faz 10 com outra. E 20 questões por dia são suficientes para você ali, durante a prova, se preparar muito bem, né? Então, se você vai ali estudar por questões, eu tenho algumas, né, considerações a fazer também. A primeira coisa, filtre ali de cada, por exemplo, se você vai estudar direito penal, vamos supor, direito penal de manhã e direito civil à noite, na segunda-feira. Então você pega ali 30 ou 40 legislações ali, quanto 40 artigos, você faz a leitura desses artigos e depois você passa a estudar por questões. Então faça uma pesquisa, faz uma pesquisa no Google aí, diz que assim, olha, quais as matérias mais cobradas em direito penal, por exemplo, na primeira fase da OAB. Tem muito site falando, tem muitos artigos falando quais são ali as matérias mais cobradas. Anote essas matérias mais cobradas de cada matéria, quais são esses assuntos mais cobrados e estude em cima disso, né? Pega ali a legislação, por exemplo, você vai estudar direito penal, ele tem a tipicidade. Pega então os artigos da tipicidade, leia os artigos da tipicidade. Por exemplo, você vai ter ali furto, por exemplo, 155. Então você vai lá, leia o artigo 155. Então algumas matérias, algumas coisas são mais corriqueiras, né, para cair na prova da OAB. Então você não precisa estudar tudo, você não precisa ler todo o artigo, né, todos os artigos do Código, por exemplo. Você não vai ler todos os artigos do Código Civil, Processo Civil. São mais de 4.000 artigos, né, juntando os dois. Então, existem matérias, por exemplo, que não vai cair, né? Não vai cair na prova e nunca irão cair, né? Então, faça esse filtro, vê lá, faça uma anotação. Por exemplo, o que cai em direito penal, o que cai em processo penal, o que cai mais em direito civil, quais são os artigos. Na internet tem, né? Existem muitos artigos falando sobre isso, dando prévia, né? Sobre o que cai e o que não cai. Então, faça essas anotações. Dentro do próprio Q Concursos lá, se você prestar atenção, se você entrar, por exemplo, lá no site, coloca lá, o site ele tem ele é muito bom, o site ele é muito legal, ele tem os filtros, então você pode filtrar, por exemplo, pela banca FGV e filtrar ali por questões OAB, por exemplo, e colocar uma determinada matéria lá, por exemplo, direito penal, direito civil, ele já vai todas as questões, e já vem por tema as questões, e estudo separadinho, então você já consegue estudar. Já consegue estudar por questões, você consegue ali visualizar já o que cai e o que não cai. Você está estudando por questões, então essas questões você tem ali a determinada matéria que é cobrada, determinada área, e existem coisas que não. Se você, por exemplo, colocar lá o Q Concursos, ele é completinho. Então, por exemplo, tem tipicidade, tem tipo, tem lá nexo causalidade, tem lá culpabilidade. Você clica lá, vamos supor, não tem nenhuma questão de culpabilidade. Isso quer dizer que a banca ela não gosta de cobrar sobre culpabilidade. Mas sobre tipicidade tem 10. Opa, tipicidade é uma coisa que eu tenho que, vamos falar, anota, tipicidade, estudar. Entendeu? E assim você vai construindo ali uma base de estudo, você vai construindo um cronograma de estudo. Ok? Então, estude por questões, porque estudar por questões ela é muito boa, é muito bom estudar por questões e vai te trazer um conhecimento prático muito melhor que se você, por exemplo, estudar por videoaulas ou por doutrina. E a quarta e última dica que eu dou para você como estudar para a prova da OAB é faça revisões, tá? E não é qualquer revisão, né? Porque isso é meio óbvio, né? Claro que tem que fazer revisão. Mas a revisão que eu quero passar aqui para você é um pouco diferente. É um método que eu utilizei, é um método que deu certo e que me ajudou muito, né, a superar, por exemplo, assuntos que eu não estava muito por dentro, que eu não entendia muito. Então, a primeira prática que você tem que fazer, então, a leitura da lei seca e depois resolver questões, pelo menos 20 questões ali dentro daquilo que você leu. Por exemplo, você leu lei seca, você leu dos artigos 1 ao 40 de determinada matéria, no direito civil. Você leu lá artigo 1 até o 40, que é, por exemplo, o corriqueiro, cai muito na prova da OAB. Ou você leu ali, por exemplo, parte de sucessões, ou você leu ali os artigos que falam, por exemplo, sobre família, ou sobre casamento, ou consumidor. Então,
Você vai pegar, por exemplo, os assuntos lá, você vai resolver questões dentro desses assuntos que você leu, e depois que você fez esses assuntos que você leu, você tem condições de fazer durante, né, como por exemplo, você está fazendo ali, resolvendo as questões, então a sua revisão vai ser o seguinte: primeiro, se você teve dúvida em algum artigo que você leu, falou assim, olha, eu não entendi o artigo 5º, do artigo 5º de determinada lei, então você vai anotar, falou assim, olha, não entendi o artigo 5º, então você vai colocar lá, artigo 5º, pesquisar. E assim em diante. Se você não entendeu o artigo 10, você, então não entendi o que quis dizer o artigo 10. A sua revisão vai ser em cima do artigo 5º e do artigo 10. Então você vai fazer um mini resumo ali sobre o que é aqueles artigos. O que o artigo 5º está dizendo? O artigo 5º, então você procura saber o que é. Aí sim você vai na doutrina. Aí sim você procura na doutrina, assim você procura, faz pesquisa. Pode fazer pesquisa na internet, o Google está aí para isso hoje, a facilidade está aí para isso. Não fica com vergonha, fala, vou pesquisar no Google. Não, cara, pesquisa sim, pesquisa no Google lá. Google é conhecimento sim. Tem muita coisa ruim, mas também muita coisa boa, muita coisa que vai somar nos seus estudos aí, tá bom? Então faça isso. Depois, passado para as questões, você vai anotar as questões que você errou ou que você acertou com dúvida. Por exemplo, você fez 10 questões lá. Dentro dessas 10 questões, você acertou 5 e você errou 5. Então, essas 5 que você errou, você vai prestar atenção. Por que eu errei essas 5? Essa aqui, eu errei porque eu não prestei atenção. Eu sei a matéria, mas eu não prestei atenção. Eu errei ali por falta de, por exemplo, um erro de leitura. Então, essa você vai eliminar. Aí a próxima, olha, essa eu errei porque eu realmente não sabia. Então, essa você vai pegar essa questão. Você vai, pode transcrever essa questão ali tira um print da tela se você quiser, ou você pode ali copiar e colar dentro do próprio Word, e você depois vai entrar dentro dessa questão, vai ver lá os comentários, tem muito comentário de alunos, né, dos alunos lá, e esses comentários só tem a somar para você. Veja o quanto de curtida que tem lá, veja se tem alguma discordância. Se não tiver discordância desse post, você copia essa resposta, cola lá embaixo dessa questão. E você coloca assim, faça a anotação de qualquer resposta correta. E depois você vê as que você acertou. Fala assim, olha, essa eu acertei porque eu sabia, então elimina. Essa eu também sabia, essa eu sabia. Olha, essa eu acertei, mas eu acertei chutando. A que você acertou chutando, você também vai pegar essa questão e vai fazer da mesma forma daquela que você errou. Você vai copiar essa questão, você vai pegar comentários ali, né, de certo ou errado, vai buscar saber por que essa questão, por que aquelas questões estão certas e por que aquela que você assinalou está correta. Né? Quer dizer, desculpa, você vai ver quais são os itens incorretos e o item que você acertou ali, que é o item correto. Né? E assim você vai fazendo, construindo o seu livro de revisão. Depois de você começar a construir isso, sempre que você, por exemplo, sempre que você for ler a legislação, você passa e dá uma ledinha naquele artigo que você não entendeu. Falou, eu não entendi o artigo 5 e não entendi o artigo 10º. Então você faça uma leitura só dele e faça uma leitura só do 10. Se você fazendo só essa leitura você já entendeu o artigo, falou, lembrei, esse artigo quer dizer isso, esse artigo quer dizer aquilo, show de bola. Se você ainda não entendeu, falou assim, nossa, ainda está meio escuro, então leia as anotações que você fez sobre os artigos. Da mesma forma, você vai lá na questão. Tente fazer a questão de novo. Né? Faça aquela questão de novo, aquelas questões que você errou. Pegue elas e dá uma olhadinha. E bem rápida, uma revisão bem rápida todo dia. Tente ali gastar no máximo 20 minutos de revisão, tá? Entre os seus estudos ali. Então, antes de você iniciar um outro estudo, faça essa revisãozinha, faça essa leitura, né, desses artigos que você não entendeu, essas anotações, também as anotações das questões que você errou ou as que você acertou com dúvida, né, que é aquelas que você acertou chutando. E dá uma lidinha, dá uma lida bem rápida. E antes, quando você for fazer a questão, faça a questão de novo. Leia a questão, depois você vai ler as alternativas. Aí você vai vir na sua cabeça, essa aqui está errada por isso, essa está errada por aquilo, e porque você teve essa prática de anotação, você teve esse cuidado de pesquisar o que você errou, o que você acertou, aquilo vai ficando fácil para você, aquilo vai ficando, vai construindo ali a sua
revisão. Quando faltar ali uma ou duas, que está 2 semanas, né, mais ou menos 2 semanas para a prova, você começa a não estudar mais por questões e não estudar mais por legislação e passa apenas para as revisões. Então tome o cuidado de você planejar para que você pelo menos leia a legislação seca pelo menos 2 vezes antes da prova, né? Pelo menos 2, faltando 2 semanas antes da prova, tenha esse cuidado de ter lido 2 vezes o código de cada matéria. Por exemplo, você leu 2 vezes o Código Penal referente ao que cai na prova. Você leu, por exemplo, 2 vezes os artigos do Direito Civil que caem, por exemplo, na prova. E depois você faz essa revisão e tenha esse cuidado de separar por matéria. Tá? Separa por matéria. Pega lá assuntos e separa por assuntos, né? Assuntos que você veio estudando, vai ali fazendo essa separação e quando faltar 2 semanas, você vai ver que você tem um material muito bom para você revisar. Essa será a sua revisão 2 semanas antes da prova. Essa foi a maneira, né, que eu estudei. Essa foi a maneira com que muitas pessoas estudam hoje. Na minha opinião, acho que a melhor maneira de estudar é você lendo lei seca, fazendo questões e fazendo essa revisão que eu passei para você. Se você tiver disciplina em fazer isso, eu garanto para você, você vai passar em qualquer prova. Você vai passar em qualquer prova, em qualquer concurso, e seja ele o que for. Tá bom? Bom, eu vou finalizando aqui esse vídeo. Ficou um vídeo meio longo, mas espero que você tenha entendido. Espero que eu tenha te ajudado, né, de alguma maneira aí, nessas questões. E essas dicas são muito boas. Eu recomendo que você aplique aí no seu dia a dia. Aplique, vai fazendo e depois você vai testando e você me fala. Deixe seus comentários aqui, tá bom? Para que eu saiba aí, para que deixe suas dúvidas também, que eu leio os comentários e eu tiro as suas dúvidas aí também. Ok? Bom, se você gostou desse vídeo, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative aí o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo, ok? Então, espero que eu tenha te ajudado, né? Eu me despeço por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.